Há algum tempo parece que é fácil, é assim, mas não é, né, Lídia? Então faz há bastante tempo, mas a gente sempre precisa buscar algo mais, né? Então foi muito bom fazer a preleção hoje. Então vamos aprender juntos aquilo que nós já sabemos. Eu acho que é algo que a proposta do tema da Liga, retorno à vida material, nova encarnação, ela traz os princípios da doutrina espírita, né? Então, lá na introdução do Livro dos Espíritos, eu gosto bastante da introdução do Livro dos Espíritos. Vira e mexe, eu estou lá vasculhando a introdução do Livro dos Espíritos. E Kardec fala dessa maneira: todos que acreditam que haja alguma coisa além da matéria é, pois, espiritualista, certo? Então, qualquer religião, né, seja o evangélico que acredita na vida após a morte, mesmo que fique lá esperando, né, o que eles chamam de juízo final ou de um julgamento, existe uma vida após morte, né? Não acaba com o corpo. Os católicos também são espiritualistas, eles acreditam numa imortalidade da alma, um céu beatífico, um inferno, né? Existe um purgatório. Então, existe algo depois da morte. E algumas outras religiões, hindus, né? Alguns acreditam até na reencarnação, né? Então, mas o espiritismo, por sua vez, e é disso que a gente trata, o espiritismo já fala e ensina que o que há além das fronteiras materiais é o que chamamos mundo espiritual. E isso está lá no Livro dos Espíritos e nas demais obras básicas de Kardec, na Revista Espírita e na literatura espírita que temos à nossa disposição. Então, lembrando que para nós, dentro do espiritismo, então nós também somos espiritualistas, né? O umbandismo também é, o candomblé também é, e trata até da comunicabilidade com os espíritos. Nós espíritas, assim como as demais religiões ou filosofias espiritualistas, acreditamos no mundo espiritual. Então, mundo material versus mundo espiritual. E aí, o que há entre os dois, e o Espiritismo trata muito disso na plataforma que os Espíritos Superiores nos trouxeram, é essa intervenção dos espíritos desencarnados no mundo material. E é claro, a gente já conversou sobre isso quando falamos de mediunidade, a intervenção nossa, dos encarnados, temos agora o corpo material, no mundo espiritual. Então, esse mundo material, esse mundo espiritual, se interrelacionando. Então, eu coloquei dessa maneira. Portanto, existe um processo natural e necessário entre os dois mundos. Né? Então, Deus criou esses dois mundos. Lembrando que dentro da religião, da filosofia e da ciência, que é o Espiritismo, os espíritos superiores colocam a ideia e a colocação efetiva que o mundo espiritual sempre existiu e sempre existirá. É o mundo original. E o mundo material existe, poderia não existir, mas ele existe, e Deus o criou para que, então, o espírito que necessita da matéria haja. Então, o mundo material existe, foi criado, é uma cópia do mundo espiritual para a necessidade do espírito, né, de nós. E aí, estudando, eu gosto muito dessa questão do Livro dos Espíritos, a questão 23. A questão 23 fala assim: o que é espírito? Então, os espíritos superiores falam assim de forma muito simples: são os seres inteligentes que habitam o universo. Então, esses espíritos precisam do mundo material para agir. E aí, nessa questão 23, ele fala ainda mais, de uma forma muito mais
fácil de compreendermos. Na questão seguinte, na verdade, o que é espírito? O princípio inteligente do universo. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que, para vós, são uma e a mesma coisa. Nós espíritos, né, então, pensando do ponto de vista material, então a espécie hominal, aí, no caso nós estamos dentro da ciência e o espiritismo não foge dela, é também uma ciência, nós somos os Homo sapiens, né? Então, nós estamos na cadeia máxima da inteligência da espécie animal. Então, como nós somos essa categoria, nós precisamos desse mundo material para agir. O espírito precisa desse corpo, né? Dessa vinda ao mundo material. Sai do mundo espiritual e vem para o mundo material. Para então, e eu diria assim, ultimamente as pessoas usam muito essa palavra, protocolo, né? Mas, na verdade, é uma lei divina, uma lei natural. Mas é um protocolo, é uma lei divina e natural obrigatória, para que a gente, então, como princípio inteligente do universo, e no nosso caso, habitando o planeta Terra, um planeta ainda de provas e expiações, assim, fomentando a transição para uma regeneração, mas ainda provas e expiações, nós precisamos, para progredir essa inteligência. E como o Espiritismo também é religião, ele traz essa visão da moral do Cristo. Então, precisamos deste mundo material para agir, progredir, evoluir, tanto a inteligência quanto a moral. E, claro, as demais espécies fazendo todo o seu processo evolutivo, ao qual nós também já participamos e fizemos. Então, se há um processo de transição entre os dois mundos, e há, então, ora estamos no mundo material, ora estamos no mundo espiritual, e os dois interagem entre si, né? Os dois, né, se cutucam, né, se truncam, né, estão ali interligados. Se há um processo de transição entre os dois mundos, havendo, podemos dizer que este processo nos coloca de frente a encarnações, então, mundo material, e a desencarnações, mundo espiritual. E aí vem de novo essa visão espiritualista, que não é só do espiritismo. É uma visão em que há algo além da vida material, e acreditar nisso é acreditar no ser eterno que nós somos, né? O que é perecível é só o corpo material. Adquirimos um novo corpo, sempre temos uma nova encarnação, um novo retorno ao mundo material, à vida material. E quando esse corpo perece, morre, desencarnamos. E voltamos, então, para o mundo espiritual. Eu gosto muito quando nós podemos responder essa pergunta, né? Que alguns filósofos adoram fazer. Então, de onde vim, para onde vou, né? E para muitos isso, antigamente, os filósofos mais antigos, era uma questão cheia de interrogações e reticências, né? Então, os espiritualistas, o espiritismo, responde: nós viemos do mundo espiritual, criado por Deus, sempre existiu, sempre existirá. Viemos, retornamos a uma vida material sempre que necessário, novas encarnações. Então, a partir do momento que ela cumpriu o seu tempo, voltamos a este mundo espiritual. Tem um jornal que chamou Consolador, e eu pesquisei nesse jornal, e ele diz assim: a passagem dos espíritos pela carne é assim justificada pelo espiritismo. Então, há uma justificativa. E muitas vezes a gente pode, ou por não estudarmos muito, não compreendermos bem as colocações dos espíritos superiores, ou mesmo
né, aquele sentimento que a gente ainda tem de nós mesmos, né, uma autopiedade, né, poxa, ou um sentimento de culpa, encarnação ou reencarnação é castigo. Aí os espíritos superiores dizem que a finalidade da encarnação é para nos conduzir à perfeição. Para uns é uma expiação. Eu diria que todos passam pelo processo de expiação. Né? Não há um ser criado por Deus, e aí no caso hominal, que reencarne no mundo material e não tenha passado por expiação. Não existe uma criação especial. Né? O que existe são espíritos que se conduzem mais rapidamente a essa perfeição, ao objetivo final de nós, espíritos, princípios, seres inteligentes do universo. Mas Amiga, Oi. acho que até os que vêm em missão também não se eximem disso. Porque É, pensa nos missionários que vieram para cá. Mesmo Jesus foi pois, colocado na cruz. Então, que não é fácil. mesmo os que vieram em missão, eles não se abstêm às regras do planeta Terra, né? E mais que isso, né? Porque a colocação, por exemplo, a Lívia colocou Jesus, ele sentiu dor, gente, né? Ele sofreu, né? E a única diferença é que o mestre já tinha atingido esse processo de perfeição em outro momento. Provavelmente provavelmente não, passou por todo esse processo em outro planeta, em uma época muito anterior à nossa, né? Nós não éramos nem, ainda não estávamos nem no pensamento de Deus para sermos criados, mas Jesus passou por todo esse processo em outro planeta, e quando veio ao nosso, como missionário, como guia espiritual, como governador planetário, para dar para nós esse roteiro, né, de um caminho para chegarmos mais rápido, para entendermos mais rápido esse nosso processo de seres criados por Deus. É claro que naqueles momentos mais difíceis de via crucis, foi expiatório, né? Foi difícil, embora ele não tivesse mais nada a expiar, né? Ele estava passando pelos processos impostos e que eram da nossa época do que ele veio. Então, para uns é expiação, para outros uma missão. A missão a gente já coloca como se fosse um espírito já de escola, por exemplo, Jesus, né? Por exemplo, uma irmã Dulce, que já são desprendidos de sentimentos mais egóicos, mais orgulhosos, mais vaidosos, que nós ainda temos, né? E aí eles conseguem, então, conduzir uma massa para o bem comum mais rápido. Deixam exemplos a serem seguidos. Esses seriam os missionários, né? Mas o carro forte aqui do nosso planeta é a expiação, né? Mas para chegar a essa perfeição, e aí nós vamos lembrar que a perfeição não é a perfeição divina, né? Vamos chegar, somos perfectíveis, né? Somos passíveis de transformação e melhoria, né? Vamos chegar a isso, mas a perfeição máxima é de Deus, pertence a Ele, né? Eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, que foi o que a Lívia falou. Está no planeta Terra, levou um soco, bateu o prego na mão, vai sentir dor, né? Tá lá os nervos nos cerebrais para conduzir a dor e vai sentir, né? Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação, ou seja, evoluir, né? Às vezes a gente pensa, tem pessoas que estão estagnadas, né? Estagnadas no mal, alheias ao bem comum. Nosso planeta está cheio, né? Que de vez fomentar a paz, fomenta a guerra, de vez caminhar para o bem comum, é individualista, é egoísta, ainda semeia, né, a miséria, em que uns têm tantos e outros têm quase nada, né, a desigualdade, semeia a desigualdade. Ainda esses vão
chegar a esse processo de melhoria, né? Vão se transformar e vão se submeter às condições que todos nós, dentro desse protocolo divino, dessas leis divinas, que é pertencer à sua criação. Ninguém vai fugir disso. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo. Então, cada vez que ele volta ao mundo, a um mundo material, o nosso é um, o planeta Terra é um, ele toma um aparelho, um corpo físico, em harmonia com a matéria essencial do mesmo. Então, nossa matéria essencial é água, né? 70% água, oxigênio, né? Então, são os gases que nós precisamos, substâncias. Esses são os elementos do nosso planeta Terra, que constituem a nosso aparelho físico. De outro planeta, pode ser outros elementos, né? Que para nós até pode ser desconhecido. A fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa matéria, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então, todo o planeta, cada um que abriga os seus encarnados, e vão fornecer a esses encarnados elementos para que ele possa ter esse corpo físico, desenvolver o seu corpo espiritual ou perispírito, para agir na matéria, para progredir, para evoluir, né? No tempo de cada um. Primeiro, nós passamos por por mundos em transformação, né? Depois, um mundo primitivo. Expiação e prova, regeneração, progressivamente mundos mais evoluídos. Uma questão que sempre as pessoas perguntam, né? É castigo encarnar? Deus não castiga ninguém, né, gente? Vamos compreender um Deus justo e amoroso, né? Somos nós que colhemos os frutos que nós semeamos. Deus nos deu a ignorância, fomos criados simples e ignorantes, todos. Aqueles que conseguiram se conduzir mais rapidamente para um processo evolutivo e um progresso mais rápido é porque conseguiram ficar dentro das leis divinas e cumprir o seu tempo, mas não sem as expiações necessárias, sem o processo da matéria necessário para progredir. É igual para todos, né? Tem os seus retardatários? Provavelmente nós somos os retardatários. Vai saber quantos milênios nós temos como espíritos criados por Deus. E ali, marchando no egoísmo e no orgulho, vamos reencarnando, entrando numa vida material, numa nova encarnação, sempre que necessários, para que a gente possa diluir, né, as nossas más escolhas. Utilizamos mal o nosso livre-arbítrio, deixamos que os sentimentos, né, de egoísmo e de orgulho nos conduzisse, plantamos mal, plantamos as tempestades, vamos colher, né, as trovoadas. Então, de uma maneira geral, isso não é castigo, gente. Isso é justiça divina. Lei divina imutável, né? Então, os espíritos que sempre seguiram na senda do bem têm necessidade de encarnação? Tem, gente. Todos tiveram. Simples e ignorantes para todos. Deus não é parcial, ele é imparcial. Agora, cada um vai, dentro das experiências e das escolhas que fizer, vai levar um tempo que puder levar, né? Para alcançar isso. Esse André Luiz Alves Júnior, no Consolador, que eu pesquisei, ele falou coisas muito interessantes, que ele pesquisou e colocou lá no Consolador. Ele disse que se a gente fala de retorno à vida material, nova encarnação, estamos falando de reencarnação. Então, os princípios, ele coloca, os primeiros registros acerca da reencarnação partem dos hindus. Gente, sabemos da reencarnação há mais de 5.000 anos antes de Jesus. Então, ela não é novidade para o planeta, ela não é novidade que é um instrumento de progresso de nós, encarnantes no mundo material, seja qual mundo for. Primitivo, prova, expiação, regeneração, feliz, não é segredo que a reencarnação é um instrumento no qual Deus permite que nós possamos progredir. Um pouco mais tarde, os egípcios, aqueles mesmos que escravizaram por muito tempo os hebreus, os judeus de hoje, também fizeram anotações sobre o tema.
antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim, né? Desculpa, tem mais uma coisa aqui. Os grandes pensadores, precursores do espiritismo e da ideia cristã, discutiram amplamente a questão em suas escolas filosóficas. Pitágoras dizia ser a reencarnação de Euforbo, filho de Panto, que foi morto por Menelau na guerra de Troia. Aqui a gente coloca as questões do esquecimento do passado. Muitas pessoas. É claro que a reencarnação ela foi abolida dos textos bíblicos, né, dos textos evangélicos, por interesses pessoais dos teólogos da época, para controlar essa a população ter um poder maior sobre as pessoas, sobre a ideia e a religião das pessoas, né? Mas, de qualquer maneira, isso já estava, ele já fazia parte da história do planeta, né? Muitos já haviam falado da reencarnação. Quando esse Pitágoras fala da sua experiência em outra vida, é um momento que ele lembra. Nós lembramos as reencarnações pelas quais nós passamos? Ao esquecimento do passado. O choque biológico, ligação do corpo, do espírito ao corpinho em formação, ao esquecimento. Da mesma forma que a gente não lembra a nossa primeira infância de forma clara, nós não lembramos as outras encarnações. Aí vem de novo a justiça divina. Por que não lembramos? Né? E isso também, para muitos, as pessoas que querem dizer, não, a reencarnação não existe, só existe essa vida, elas cometem, eu acho assim, duas falhas intelectuais no assunto. Uma, se nós tivéssemos só uma vida, a gente não teria saído da era primitiva. Porque estaríamos. Se fosse uma única existência, a gente ficaria sempre numa era primitiva. A evolução seria muito pequena, né? Seria ínfima. Então, o progresso não estaria compatível. E do segundo, se nós lembrássemos das outras reencarnações, também não estaríamos para o progresso. Porque o progresso depende, focar no momento presente depende desse esquecimento, né? Quando nós fixamos, desculpa, meu cachorro que eu estou fazendo ele ficar quieto. Quando a gente fixa num passado, a gente não vive o presente. Se nós lembrássemos das vidas anteriores, se nós não tivéssemos essa misericórdia divina, nós não iríamos progredir. Você já pensou você ter sido a rainha da Inglaterra e reencarnar como a faxineira de uma empresa? Não é? Então, já pensou você reencarnar e saber que você é a inimiga mortal da tua mãe? Como que a gente ia gerar amor, né? É claro que a desavença a gente percebe, o amor a gente conquista. Mas se a gente ficasse lembrando, esquece. Não ia dar, não ia dar. Ia focar no passado e o presente ia ficar totalmente desfocado. Então, é uma misericórdia divina. Então, é isso que as pessoas que não creem na reencarnação esquecem, né? Não refletem. Platão que foi um seguidor de Sócrates, muito antes da vinda do Cristo, também deixou claro. Gente, tudo isso, esses precursores do Espiritismo, das plataformas do Espiritismo, como a reencarnação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá antes do capítulo 1, na introdução. Fala sobre esses precursores que já falavam de algumas colocações que o Espiritismo coloca hoje, mas que já haviam sido ditas, assim como a reencarnação, antes mesmo da vida do Mestre. Platão, que fora fortemente influenciado por Sócrates e Pitágoras, tornou-se o grande divulgador da doutrina da reencarnação. Olha só o que Platão falava. Ó tu, moço, ou jovem, que te julgas abandonado pelos deuses, porque eles eram politeístas na época, saiba que se te tornares pior, irás ter com os piores da alma. Ou, se melhor, irás se juntar às melhores almas. E em toda sucessão de vida e morte farás e sofrerás o que um igual pode merecidamente sofrer nas mãos de iguais.
E aí está a justiça dos céus. Veja, né? Isso há 427, 347 anos antes de Jesus, né? Então, tá aí. Só no momento, só não entende quem não quer, não é? E para a gente encerrar essa nossa conversa, no sentido, já vimos que outras religiões falaram, os hindus, os egípcios, né, os nossos filósofos, primeiros filósofos, mesmo antes de Cristo, o próprio Cristo falou, né? Então, se foi tirado por interesse do Novo Testamento, alguma coisa escapou. E uma delas foi essa, né? A conversa de Jesus com Nicodemos, um dos doutores da lei, estudioso das leis mosaicas do Velho Testamento, e está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 5. Mas também, quem quiser estudar o Novo Testamento, está no Evangelho de João, no capítulo 3 do Evangelho de João, do Novo Testamento, versículos de 1 a 12. E Jesus disse: em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou então Nicodemos, esse doutor da lei: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Kardec deixa bem claro que essa água é o ventre materno. Então, um novo corpo, né? Um retorno à vida material com um novo corpo, uma nova encarnação. E aí o espírito se liga a este corpo, choque biológico, esquecimento do passado, né? Para focar na atual existência. E aí este corpo em formação e a ligação progressiva desse espírito fecha uma nova existência, né? E aí, por quê? Sem isso, não veremos o reino de Deus. Sem isso, não progredimos. Ficaríamos a passos no mesmo lugar da era primitiva, né? Uma única existência, a gente pensa na era primitiva, a vida era muito curta. Pensa, a gente morria de encontrar com um animal selvagem, numa tentativa de alimentação, né? Em guerras entre si por causa do fogo. Então, ia ser muito mais. Não ia existir progresso, né? Não é compatível. O que é nascido da carne é carne, disse o mestre. O que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, nesse trecho, na verdade, adentrar ao reino dos céus é progressivamente chegar à perfeição. É adentrar as leis divinas, é cumprir a obra da criação, como nos disse a questão 132 do Livro dos Espíritos. Né? É chegarmos progressivamente a essa perfectibilidade a qual somos todos destinados. Vamos seguir a passos, cada um no seu, no ritmo, mas vamos chegar lá. E para finalizar, esse retorno à vida material, essa nova encarnação, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 4, já no finalzinho, no item 27, há os limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? Quantas vezes nós vamos precisar reencarnar? Já pensamos nisso? Quantas vezes já reencarnamos? Eu estava outro dia pensando que muitas das encarnações, a expiação, ela é, por exemplo, um tratamento. Quando a gente está com uma dor de cabeça, uma doença, a gente não faz um tratamento, toma remédio, modifica a alimentação, muda o hábito, não é? Para ser curado, para, né, voltar à saúde. Muitas das vezes nós fazemos escolhas
que comprometemos muito o nosso corpo material e o nosso corpo espiritual perecível. Chegamos no mundo espiritual com muitas dificuldades, com muitas sequelas do mau uso, das más escolhas que refletem o nosso corpo físico e espiritual. Muitas das vezes precisamos de encarnações, de voltar ao mundo material para tratamento, né? Não é imposto tantas provas, mas sim a expiação do tratamento para a gente reequilibrar aquele corpo material, reequilibrar aquele corpo espiritual, para então seguirmos em novas lutas expiatórias e provas num corpo sadio, num corpo sem precisar de tanto tratamento. Então, eu digo isso de cadeira, né? Então, algumas encarnações, nós colhemos muitas, muitas trovoadas de tantas tempestades que nós plantamos, né? Então, a partir disso, a gente pergunta, quais são os limites dessa encarnação? Existe? Sei lá, Deus estabeleceu dentro da sua lei divina e natural, do seu protocolo de evolução dos espíritos, dos princípios, do princípio inteligente do universo que somos, ele disse assim, 100 encarnações. 100 encarnações. Não deu para progredir nessas 100 encarnações, não atingiu a perfeição, já era. Seria assim? Isso seria possível para um Deus amoroso e justo, ao qual nós o concebemos? Nós estamos aprendendo e Jesus veio nos ensinar? Acho que não, né? Então, a encarnação não tem limites. Não, se a gente for pensar nesse Deus justo e amoroso, não dá para traçar limites. Esse protocolo de limites ele ia ter que descartar muito espírito, não ia ter planeta, ia faltar espírito para reencarnar nesses planetas, né? Então, é melhor não pôr limite, deixa aí no tempo de cada um. A encarnação não tem limites precisamente traçados, se nos referirmos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito, né? Então, a matéria está aí, vai estar sempre, porque Deus cria incessantemente, e nós, espíritos, estamos destinados a este processo para a nossa evolução, e cada um tem o seu tempo. Cada um vai marchar no seu tempo. É para o nosso progresso necessário, nunca o castigo. Mesmo quando a gente vem com todas essas dificuldades de saúde, para burilar o nosso corpo espiritual através do corpo material, que nós mesmos infringimos, né, pelas nossas escolhas, ainda assim, né, não há limite. Né? Vamos precisar do tempo que for necessário, e cada qual no seu tempo. Deixa eu ver se eu falei tudo. Acho que eu falei tudo. Então, dentro do que eu pesquisei, foi isso que eu quis trazer para vocês. Lembrando que a reencarnação, como ensinamento da doutrina espírita, algumas pessoas falam de regressão, né? Eu acho que a regressão ela talvez em algumas pessoas necessárias, mas ela nunca é completa. Lembrando que ela vai ser assim um fragmento, algo muito pequenininho para você ter algumas respostas, para você talvez diluir alguns traumas, para você talvez se situar e organizar os seus sentimentos, né? Então, sempre que alguém falar de regressão, gente, nunca e ninguém vai conseguir fazer uma regressão completa da sua vida completa. Vai ser fragmento e muito um fragmento, talvez assim até insípido, né? Tão pequeno que você fala assim, nossa, não dá para ligar CRE com CRE, mas é o suficiente para que você possa se reorganizar. Como, por exemplo, aquele filósofo que lembrou quem ele era numa outra reencarnação. Acontece. Acontece também de alguns espíritos já mais experientes, né, mais velhos, venham e tragam as suas habilidades e elas se desenvolvam em eternidade. Há um exemplo que esse André Luiz no Consolador colocou, por exemplo, o Mozart, aos 5 anos, o músico fez a sua primeira composição de música clássica. Então, quer dizer, era
um prodígio, um gênio. Mas, na verdade, a gente sabe que Deus não criou gênios. Deus não criou pessoas sem inteligência. Todos têm inteligência. É o princípio inteligente do universo. Isso é de todos. É igualitário. É da obra divina. Então, é igualitário. Então, na verdade, o que há é um espírito, né, já mais experiente e que, para a sua experiência atual, ele lembrou, ele usou isso e ela se aflorou em eternidade, né? Então, na verdade, é uma conquista. Ele conquistou isso em alguma das suas encarnações e trouxe nessa. Ela não caiu do céu, né? Não é um gênio à parte da natureza, né? Diferente de uma pessoa que não tem essa habilidade, que aos 5 anos nem é alfabetizada, né? A diferença é a experiência, né? Todas são méritos. Ele conquistou isso em algum momento, como o próprio Mestre Jesus. Ele é o nosso guia planetário, nosso governador planetário, o organizador do planeta Terra, mas ele conquistou isso, né? Não caiu do céu para ele. Como ele conquistou isso, se foi mais fácil, mais rápido para ele, que se conduziu rapidamente às leis divinas, a gente não sabe, né? Quais foram as experiências como espírito em progresso que o mestre passou, mas ele chegou lá, né? E é hoje o nosso guia e divino modelo. Mas por mérito, conquista, processo evolutivo como, no qual todos nós estamos passando. Por isso o mestre diz: sois deuses, farão o que faço e muito mais. Porque ele sabe que vamos conquistar, chegaremos lá pelo nosso mérito. Como Deus é o nosso Pai amoroso, justo e pedagógico, espera o tempo de cada um, nós vamos então chegar lá um dia, sabe Deus quando, mas chegamos, tá bom? Então é isso, queridos. Aberto para Conhecimento é força, né? escolhas Conhecimento também. traz compreensão, traz discernimento, traz calma, traz concentração para que a gente possa pensar no futuro, né? Não no passado, mas no futuro, no que a gente quer ser a partir de agora, né? Sim. Mais alguém quer? E lembrando, Oi? focar no presente, né? O presente vai fazer o futuro e vai reajustar o passado. Por Com isso esse pensamento, certeza. né? Vamos focar no momento presente. Que nem a gente estava falando, né, Lívia? É difícil, ninguém diz que ia ser fácil. Eu tenho certeza que quando a gente reencarnou, nas nossas programações reencarnatórias, mesmo que seja compulsória, ninguém falou, é fácil. Ninguém deve ter Não é falado, porque não é. para Tá ninguém, difícil né? para ninguém, A mesmo quem gente tem está dinheiro. vendo, A gente fala assim, não tem, mas quem não tem dinheiro também é difícil, gente. Não, é para todos, né? é verdade. Mais alguém quer falar, quer perguntar, quer participar? Não? Não, É que foi bem completo, né? A amiga falou bem sobre o tema, então surgem muitas dúvidas. e é um tema Mas que